Paz do Senhor para os amados irmãos. Amados, nessa noite eu quero deixar aqui uma palavra. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde diz a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém, amados? Bem, amados, essa é uma passagem conhecida de todos, né? Mas eu não quero me prender a este milagre. Eu quero falar de Pedro e João. Pedro e João, já de há muito tempo, eles eram amigos, eram pescadores. E, numa determinada época, eles saíram para pescar e passaram a noite toda e não pescaram nada. Só que ao retornarem, Jesus pede para entrar no seu barco e discursa para a multidão. E após dispensar a multidão, ele diz para Pedro que retorne ao mar alto. Isso está em Lucas 5, capítulo 5. Ele, segundo a ordem de Jesus, ele volta. E Jesus manda que ele lance a rede. Ele faz uma pesca maravilhosa. Quando ele lança a rede, a quantidade de peixes era tanta que ele teve que pedir ajuda a outro barco. E Pedro então fica, assustado, abismado, e pede para Jesus que Jesus se aparte dele porque ele não era digno. Mas no versículo 10 Jesus diz para ele: a partir de hoje você vai ser pescador de homens e não mais pescador de peixes. E Pedro, João e Tiago começam a seguir a Jesus. Eles largam o barco, largam a pesca e vão pescar homens, almas para o reino de Deus. Pedro, uma pessoa afoita, nervosa. João, um temperamento calmo. Os dois estão seguindo a Jesus, aprendendo com Jesus. Não só eles, mas outros discípulos que Jesus também chamou. E durante 3 anos eles caminharam com Jesus, aprendendo. Até o apóstolo Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, ao se converter, também segue a Jesus. Pedro faz um discurso maravilhoso no templo, onde quase 3.000 almas aceitam a Jesus. Pedro havia negado a Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. João estava aos pés de Jesus,
quando ele estava sendo crucificado. E os dois passam a andar juntos. Após a morte de Jesus, Pedro e João estão indo sempre ao templo da Porta Formosa. E ali acontece um milagre com aquele coxo. Mas como eu falei para os amados irmãos, eu não quero me prender ao coxo, nem ao milagre, quero me prender a Pedro e João. Por que a Pedro e João? Duas pessoas totalmente diferentes. Duas pessoas de temperamentos diferentes, temperamentos fortes. Pedro tinha um temperamento forte. João era calmo, tranquilo, uma pessoa dócil. Mas tinham algo em comum, amados. Cabeças diferentes, corpos diferentes, mas algo em comum. Tinham o mesmo pensamento de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de Cristo. Coisa que ficou para a igreja hoje fazer. Para mim e para você. Anunciarmos as boas novas de Cristo, que é chegado o reino de Deus aqui na terra. Nós vamos ver que Pedro e João, por onde passavam, anunciavam. Por onde eles passavam, anunciavam que era chegado o reino de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo veio para fazer transformação em nossas vidas. A vinda do Senhor veio para que nós pudéssemos ser curados, sarados. E como igreja, meus amados irmãos, nós temos que procurar anunciar esse Evangelho que Jesus Cristo nos deixou. Porque ele disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa é uma missão para mim e para você. É uma missão para a igreja fazer. Quando eu digo igreja, não estou dizendo um templo feito pela mão de homem. Estou dizendo por mim e por você. Deus vai proporcionar e vai colocar as pessoas certas na hora certa para você poder falar. As pessoas vão se converter, porque a ação do Espírito Santo de Deus vai estar sobre a vida delas. Você simplesmente só vai jogar semente. E essa semente, meus amados irmãos, ela sempre cairá em boa terra, num solo fértil, porque o Espírito Santo, ele vai convencer a esse pecador. O Espírito Santo vai fazer com que esse pecador creia nas palavras que estão sendo ditas através da minha e da sua boca. Pedro e João andavam juntos. Pregando o Evangelho, pregando a palavra, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. É necessário que eu e você, meus amados irmãos, façamos o mesmo. Pedro pregou no templo e quase 3.000 almas se arrependeram e confessaram e aceitaram a Jesus como Senhor da vida delas.
Você não vai pregar para multidões. Eu não vou pregar para multidões. Mas que nós possamos pregar para uma pessoa e deixar o Espírito Santo agir. Nós possamos falar para uma pessoa e que o Espírito Santo de Deus possa agir na vida dessa pessoa. Então, meus amados irmãos, quando eu digo que Pedro e João eram duas pessoas diferentes, duas cabeças diferentes, mas com um só pensamento, e este um só pensamento tem que ser o pensamento da igreja. Eu como igreja, você como igreja, nós temos que ter esse mesmo pensamento que João e Pedro tiveram, de anunciar o reino, de anunciar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Seja a igreja, seja você aquele que anuncia as boas novas, e você vai ver o reino de Deus crescer. Porque você vai estar anunciando a palavra de Deus. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as pessoas vão olhar e vão entender que você é um mensageiro do Senhor. Fique na paz e eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.